Nesse vídeo, irei falar sobre decisões financeiras que envolvem os investimentos e financiamentos corporativos e o seu reflexo na geração de valor econômico aos negócios. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Basicamente, as decisões financeiras tomadas regularmente por uma empresa resumem-se na captação de recursos, decisões de financiamento e na aplicação dos valores levantados, decisões de investimento. Os montantes determinados por essas decisões, assim como suas diferentes naturezas, estão apurados nos ativos, investimentos, e nos passivos, financiamentos, contabilizados pela empresa. São decisões que toda empresa toma de maneira contínua e inevitável, definindo sua estabilidade financeira e atratividade econômica. Essas decisões financeiras não podem ser tomadas de forma independente, como se uma decisão não fosse influenciada de alguma forma pela outra. É natural que as decisões financeiras assumam um caráter interdependente, pois o volume e a forma do investimento empresarial são determinados pelos procedimentos e condições adotadas no financiamento. Em outras palavras, pode-se inferir que o retorno exigido dos investimentos e o nível de imobilização dos recursos financeiros dependem fundamentalmente da maturidade e dos custos dos passivos selecionados. Para uma posição de equilíbrio financeiro, torna-se essencial uma adequação entre a maturidade dos passivos e a capacidade de geração de caixa dos ativos. Uma decisão de empréstimo de curto prazo, direcionado para financiar bens de natureza permanente, por exemplo, sinaliza uma deterioração da estabilidade financeira da empresa, tornando-a dependente da renovação da dívida circulante para manter os ativos de longo prazo. Igualmente, as decisões financeiras devem estabelecer a atratividade econômica da empresa, promovendo sua continuidade e valorização. O retorno dos investimentos realizados deve, no mínimo, satisfazer as expectativas de remuneração dos proprietários de capital, credores e acionistas, de maneira a viabilizar economicamente a empresa. Na execução de suas atividades, as empresas utilizam duas fontes de recursos: os recursos próprios e recursos de terceiros. Os recursos próprios de uma empresa são os provenientes do capital subscrito e integralizado pelos sócios e dos lucros retidos. Esses valores são identificados no patrimônio líquido. Os resultados de terceiros são originados de fontes externas, mais especificamente do mercado financeiro, podendo assumir a modalidade de empréstimos e financiamentos, descontos e duplicatas, repasses de recursos internos em moeda estrangeira, colocação de debêntures, etc. Deve ser notada ainda a existência de determinados passivos, basicamente de curto prazo, que não são provenientes de instituições financeiras, tais como créditos concedidos por fornecedores, contribuições e encargos sociais, impostos a recolher, etc., denominados de passivos de funcionamento. Esses valores passivos são investidos nos ativos da empresa, alimentando financeiramente seus ciclos operacionais e proporcionando certa capacidade física de produção e vendas. Como consequência desse processo, é obtido um resultado que deverá ser suficiente para retribuir aos financiamentos levantados, seja através da remuneração de juros aos recursos de terceiros ou de lucros ao capital próprio. Em suma, todo financiamento apresenta um custo, que é a remuneração atribuída aos proprietários do capital, próprios e de terceiros, pela utilização de tais recursos.
O recurso proveniente do investimento desses capitais, definido por lucro operacional, deve, idealmente, satisfazer essas expectativas de retorno de maneira a viabilizar economicamente o empreendimento. O lucro operacional genuíno é proveniente exclusivamente das decisões de ativo e não é influenciado pela forma como a empresa é financiada. O resultado operacional é calculado antes da dedução das despesas financeiras, juros, apuradas de dívidas onerosas, empréstimos e financiamentos mantidos pela empresa. O lucro operacional, ele representa a remuneração dos acionistas, lucro líquido, e dos credores, despesas com juros da empresa. Ou seja, lucro operacional é igual a lucro líquido mais despesas financeiras, juros. A existência de lucro, por si só, não garante necessariamente o sucesso de um empreendimento. É essencial que o resultado operacional apurado cubra, pelo menos, as expectativas de retorno das diversas fontes de capital, representadas pelos juros dos credores e lucro líquido dos proprietários. De forma idêntica, as decisões financeiras devem levar em conta os prazos pré-estabelecidos de reembolso dos passivos, os quais devem ajustar-se com a maturidade do investimento realizado. É a viabilidade financeira da empresa que coteja a capacidade dos ativos se transformarem em caixa em prazo condizente com as saídas, desembolsos, programadas. Um dos aspectos mais importantes de medição do desempenho de uma empresa centra-se na comparação entre o retorno que os ativos, investimentos, são capazes de produzir em determinado período e os custos dos recursos alocados para seu financiamento. O princípio financeiro fundamental de toda a empresa é oferecer um retorno de seus investimentos que cubra, pelo menos, a expectativa mínima de ganho de seus proprietários de capital, credores e acionistas. Toda decisão de investimento que promove um retorno maior que seu custo de capital cria valor, riqueza aos seus proprietários. Evidentemente, se o retorno do investimento superar o custo de capital, é possível concluir-se que a empresa se encontra bem em sua meta econômica de maximizar a rentabilidade de suas decisões de investimento. Ou seja, as decisões de financiamento tomadas comprometeram uma remuneração às várias fontes de capital inferior ao retorno oferido pelas respectivas aplicações desses recursos. Naturalmente, tanto melhor terá sido o desempenho econômico da empresa, quanto mais alto se situar o diferencial das taxas, retorno do investimento menos o custo da capital. Uma empresa que apura taxas de retorno superiores à remuneração exigida pelos proprietários de capital promove uma agregação de valor econômico, demonstrando uma capacidade de apurar resultados econômicos acima das expectativas de seus investidores. É avaliada como um investimento bastante atraente em termos de remuneração do capital investido, sendo a riqueza de seus proprietários incrementada pela consequente valorização de seu preço de mercado. Em caso contrário, quando o custo do passivo superar o retorno produzido pelos ativos, denota-se algum sacrifício econômico em uma ou mais fontes de financiamento. As fontes geradoras dos recursos alocados pela empresa, instituições financeiras, investidores e proprietários, estão percebendo remunerações aquém do previsto, exigido como mínimo, devendo essa situação pressionar a baixa de seu preço de mercado. Ocorre, ao contrário da situação descrita anteriormente, uma destruição de valor econômico pela incapacidade de seus investimentos promoverem um retorno que satisfaça ao custo de capital. Evidentemente, perdurando essa situação de destruição de valor, a empresa se verá afetada principalmente pela redução de sua capacidade de pagamento, liquidez, incremento do seu endividamento, maior risco financeiro
e por um grande desestímulo de investir em ativos produtivos. Um último recado importante. O objetivo de uma empresa é o de auferir um retorno de seus ativos maior do que o custo de suas fontes de financiamento, próprias e de terceiros. Ao apurar esse retorno em excesso, a empresa demonstra viabilidade econômica e incrementa a riqueza de seus acionistas. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!